Abra o Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 14, no versículo 22. Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Eu vou dar um tempo para você, para que você venha procurar aí. Mateus capítulo 14, no versículo 22. Vamos meditar na palavra agora. Vamos pedir a direção do Espírito Santo agora em nome do Senhor. Tudo que nós temos é a nossa fé. Todos nós vamos enfrentar e passar por tribulações. Mas a questão é como nós iremos enfrentar. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos ficar olhando para os problemas. Devemos olhar somente para Deus. Porque se nós olharmos para Deus através da nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança, Deus irá nos dar vitória e nós iremos vencer, porque Deus disse que o nascido de Deus vence o mundo. Todos acharam? Mateus capítulo 14, versículo 22. Você que tem a Bíblia, coloque a mão direita na Bíblia, na palavra. Você que não tem, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos pedir direção e a revelação de Deus. Feche os olhos. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Porque sabemos que somos dependentes eternos do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, o perdão, a compaixão e a Tua misericórdia, Senhor. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite, ó Deus vivo, santo e verdadeiro. Tudo que venha a sair dos meus lábios, venha de Ti, ó Espírito Santo. Revela o Teu querer, Senhor. Revela a Tua vontade. E venha de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas que tenham ouvido essa mensagem. Senhor, que essas pessoas se recebam vida, recebam salvação. Fala conosco nesta noite, Pai. Revela a Tua vontade. Revela, Senhor. Nos dá o entendimento, a revelação. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra fala assim, o título é Jesus anda por sobre o mar. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora, fala a respeito da fé. E a fé e confiança na palavra do Senhor. Aonde o Senhor Jesus ia, Ele pregava a palavra do Pai, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Amém? A palavra, as Escrituras. E onde Ele ia, havia cura. Ele curava as pessoas. Ele libertava os endemoniados. Ele perdoava os pecados. Ele mostrava o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. Por que Ele fazia isso? E faz isso? Porque Jesus está vivo, está aqui conosco. Amém? Porque Ele é o único que tem poder e autoridade para isso. Só o Senhor Jesus tem poder e autoridade para isso. Como está escrito na Bíblia. Que toda língua confessará. Amém? Todo joelho vai dobrar. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por que isso? Porque ao nome de Jesus foi dado poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Só Ele tem poder e autoridade para isso. O que significa? Se nós demos crédito, obediência à palavra dEle, independente do problema que nós estivermos enfrentando, se nós dermos crédito à pregação da palavra,
Deus irá nos dar vitória. Nós vamos vencer. Iremos vencer, você vai vencer. O seu problema pode ser grande aos olhos humanos. Aos seus olhos pode ser grande. Se você falar o problema para mim, eu também posso até reconhecer que o seu problema é grande. É muito grande. Mas uma coisa eu falo para você. Se você tiver fé em Deus, se você crê em Deus, dê crédito à pregação, o Senhor Jesus ele vai entrar na sua vida, vai fazer um milagre e você vai contar o testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Essa palavra que nós vamos ler fala daquele que tem autoridade, aquele que tem poder para mudar e transformar a vida do homem. Mas o que nós temos que fazer? Temos que ter fé nele, temos que confiar na palavra dele. E ele mostrou através dessa palavra, dessa mensagem que nós vamos ler, que todos nós iremos passar por tribulações, por problemas difíceis. Agora mesmo você pode estar passando e enfrentando um problema difícil, uma prova muito grande. Pode ser um problema na sua saúde, pode ser um problema na sua vida financeira, na sua casa, na sua família, problemas de vícios, problemas espirituais. Você pode estar passando por um problema, uma tribulação muito grande agora. Mas uma coisa eu falo para você. Se você crê em Deus, Deus ele vai te guiar. Deus ele vai conduzir. E junto conosco, com cada um de nós, junto conosco, do nosso lado, ele vai nos dar vitória. Fala assim a palavra. Mateus no capítulo 14, no versículo 22. Fala assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro barco, enquanto ele despedia das multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair da tarde, lá estava ele só. Olha, o Senhor Jesus pediu para os discípulos, olha, vai em outro barco, vá na frente, amém? E Jesus ele ficou. Os discípulos foram, e ele ficou. O que aconteceu? Ele desceu do barco e foi para o monte orar. Ele estava sozinho. Olha, sabe que todos nós devemos ter um momento com Deus. Um momento com Deus. Você tem que ter o seu momento com Deus. Você tem que dobrar o seu joelho no seu quarto, ou seja, lá em qualquer lugar, seja no banheiro, só. Você tem que estar só. E você tem que ter o seu momento com Deus. Você tem que derramar o seu coração, a sua alma diante do Senhor. O que o Senhor Jesus ele falou? Quando você orareis ao Pai, não useis de vãs repetições. Entra no seu quarto, fecha a porta e ore e fale com o Pai. O que significa? Que todos nós temos que ter um momento com Deus, um momento de intimidade, de oração, de meditação da palavra de Deus, da Bíblia. Você tem que ter um momento. Se você fala assim, é verdade, pastor, há muito tempo eu não tenho o meu momento com Deus. Muitas vezes você pode estar fraco na fé. Analisa a sua fé. Amém? Você está caminhando para quê? Para uma frieza espiritual. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós sejamos fortes. Deus quer que nós sejamos como luz. Deus quer que nós sejamos como um labareda de fogo. Aonde a gente for, nós o quê? Levemos a palavra e a luz de Deus. Que quando nós abrimos os nossos lábios, a nossa boca, os nossos lábios, venha professar e conversar coisas boas, o caminho, a direção para aquelas pessoas que sofrem, estão desanimadas e desesperadas agora. Diga glórias a Deus.
Todos nós temos que ter o nosso momento com Deus. Independente de placa de igreja e de religião, eu estou falando de comunhão e compromisso com Deus. Não estou falando de igreja e de religião, estou falando de comunhão com Deus. Todos nós devemos ter essa comunhão com Deus. Muitas pessoas falam assim: olha, eu quero receber essa bênção na minha vida, na minha família, na minha saúde. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de paz. Mas a pergunta é: o que cada um de nós temos feito para que nós venhamos receber isso da mão de Deus? Muitas pessoas querem receber muito de Deus, mas muitas dessas pessoas têm feito tão pouco em direção. Se eu quero algo de Deus, se eu quero receber alguma graça, alguma coisa de Deus, é eu que tenho que fazer a minha parte primeiro. Eu tenho que dar o meu passo para Ele. Eu tenho que mostrar através não só de confessar que eu quero ajuda, mas através de atitude, através do quê? De comportamento, que venha mostrar que eu quero fazer e quero a ajuda de Deus de fato e de verdade. Diga glória a Deus. Através das minhas atitudes, através do meu comportamento. Não adianta falar que quer ser uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo, mas se não orar, se não se consagrar, se não se santificar, se não tiver o seu momento com Deus, se a pessoa não fizer isso, ela não poderá receber nada de Deus. Por quê? Porque é eu que dependo e preciso da graça e da bênção de Deus. Deus não precisa de ninguém. Nós é que somos dependentes eternos dele. Quem é o Criador? Quem é o Criador? Deus é o Criador. Em Gênesis fala que o Senhor Deus formou o homem do barro do pó da terra e soprou na narina do homem o espírito da vida, e o homem se tornou a alma vivente. O que significa? Que nós somos criatura de Deus. Foi Deus que nos criou no seio do pó, do barro da terra. Amém? O que significa? Que nós é que dependemos dele. Não adianta chorar. Não adianta se lamentar. Não adianta colocar a culpa no presidente, nos políticos. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que se voltar para Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. Aí sim nós veremos a mão de Deus operar e agir na nossa vida. Se nós dermos o primeiro passo. Amém? O primeiro passo em direção a Ele. Com humilhação. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. No tempo oportuno Ele vos exaltará com humilhação, com choro, com pranto, aos pés de Jesus, aos pés do Salvador Senhor, falando: Senhor, tem compaixão e misericórdia de mim. Pai, me ajuda, por favor, eu não tenho mais ninguém. Quando nós fizemos isso, e se voltamos para Ele de todo o coração, o que vai fazer? Ele vai estender a mão, e vai nos levantar e vai nos ajudar. Porque nós temos que ter um momento com Deus, um momento de oração e um momento de consagração com Deus. Temos que fazer isso. Diga glórias a Deus. Continua a falar assim a palavra. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, o barco dos discípulos, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fala que na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã da madrugada, 3 horas da madrugada, também? Na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da madrugada, de madrugada, o Senhor Jesus foi até ele, a vários estádios de distância. Um estádio é calculado
em metros, aproximadamente mais de quase 5 mil. Aproximadamente 5 mil metros. Tá bem? Vários estádios. Jesus o quê? Jesus foi andando. Mas será que Jesus foi andando? Ou Jesus ele foi voando? Porque Jesus tem poder para fazer isso. Tem ou não? Tem. Ele tem poder. Mas a Bíblia fala que ele foi o quê? Foi andando por sobre o mar. Ele foi andando até os discípulos. Há vários estádios, vários metros. Foi andando. Fale um homem aí que você sabe que andou sobre as águas, que andou sobre o mar. Falei. Existe alguém neste mundo que conseguiu andar sobre as águas, sobre o mar? Não existe. Porque só Deus tem poder para fazer isso. E o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele tem poder para fazer isso, andar sobre o mar, sobre as águas. Ele foi até o discípulo de madrugada. Os discípulos estavam no barco. De madrugada. Por volta das 3 horas da manhã, ele foi até o mar, onde ele estava andando sobre o mar. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. O que o homem não pode fazer, a mão de Deus ele faz pela fé. Você crê nisso? Que Deus ele tem poder para mudar e transformar a sua vida pela fé? Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Como está escrito? Deus é infinitamente mais poderoso. Infinitamente mais poderoso para fazer o que nós pensamos ou desejamos segundo a sua vontade. Qual a vontade de Deus para cada um de nós? Que nós sejamos felizes e abençoados. A palavra fala, amém? No livro de João, capítulo 10. O ladrão vem somente matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus vem trazer vida e vida em abundância. Deus quer para cada um de nós vida feliz, abundante, abençoada em todos os sentidos. Diga a glória a Deus. Continua a falar assim, ó. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram espantados, e ficaram abismados, assustados. Exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Que coisa maravilhosa. Você imaginou isso ou não? Você se imagina e se coloca no lugar dos discípulos. E que os discípulos estavam esperando. Estavam esperando o mestre do Senhor Jesus, ele chegar o quê? Com o barco que ele estava. Ele estava no outro barco. Na última vez que os discípulos vieram, ele estava no barco. Eles chegaram naturalmente aos olhos deles, o quê? Os discípulos esperavam, o mestre vai chegar. Daqui a pouco ele chega com outro barco. Mas o que Jesus fez? Ele chegou o quê? Chegou andando. E quando eles viram ele, pensaram o quê? Eles ficaram assustados. Eles ficaram espantados, gritaram: é um fantasma. E começaram a gritar. Olha, mas quem estava lá? Jesus. O que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus ele faz o sobrenatural. Sobrenatural. Como que a medicina explica uma coisa dessa? Tem pessoas que chegaram para a gente, você já até viu em testemunhos assim. Tem pessoas que chegam com exames que foram feitos em laboratórios e falam assim: olha, o meu exame consta que eu estou com essa enfermidade, essa doença. Aí depois de um tempo a pessoa ela se apega com Deus com fé de todo o coração, crendo que Deus ele tem poder para curar. Você crê em milagres ou não? Você crê que Deus tem poder para fazer milagre através da fé? Ele tem poder. Ele tem poder através da nossa fé de fazer muitos milagres. Aí a pessoa chega para a gente e fala assim: pastor, eu fiz um exame antes de estar na igreja aqui, de ouvir a palavra, usar minha fé. O exame está aqui. Mas depois que eu aprendi a usar a minha fé, a fazer uma aliança com Deus, eu usei minha fé e Deus me curou. Aqui está o exame de cura. Como se explica uma coisa dessa? A medicina não entende. Porque a medicina não entende? Porque a medicina é baseada pela ciência. Mas nós nos baseamos pela fé. E a fé é sobrenatural, baseada na palavra de Deus. Amém? Pastor, temos que respeitar a medicina?
Com certeza. A medicina foi criada e instituída por Deus. A palavra fala. As autoridades foram instituídas por Deus. Amém? Mas a palavra fala que a palavra final vem dos lábios do Senhor. Amém? Quando o médico fala assim, ó, eu dou tanto dia de vida para aquela pessoa. Você imaginou uma pessoa, você recebeu uma notícia dessa, uma pessoa recebeu a notícia dela, você recebeu a notícia de um familiar? É duro isso. É muito duro. Imagina só. Mas Deus ele fala assim, ó, que o coração do homem pode fazer planos, mas a sentença final vem dos lábios do Senhor. O que significa? Que a palavra final não é do homem, a palavra final é de Deus. Porque Deus é o quê? Deus ele faz a coisa sobrenatural. Onde termina a mão do homem, aí começa a mão de Deus através da fé, baseada na palavra de Deus e no poderoso nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem faz milagre é Deus, através da fé. Continua a falar assim, ó. Versículo 27. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa maravilhosa. Tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Se o Senhor Jesus ele estiver com a gente não precisa ter medo. Não precisa temer os problemas e dificuldades. Basta crer na palavra dele. Basta crer o quê? Que ele está o quê? Está onde? Está na nossa direita. Está do nosso lado. Para nos ajudar. Para nos fortalecer. Para nos consolar. Quando você chora, Deus ele conta as suas lágrimas. E colhe as suas lágrimas no odre. Ele guarda as suas lágrimas porque Deus ama você. Deus quer uma aliança com você. Deus ele quer te ver feliz. Deus quer te ver abençoado. Deus quer que quando você abre os lábios falar assim, glórias a Deus, porque o Senhor teve compaixão e misericórdia de mim e fez um milagre e me abençoou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho saúde, eu tenho vida. Deus quer que você venha confessar isso. Não tenha medo, não temas. Foi isso que ele falou, não? O que ele falou para os discípulos? Não temais, sou eu. Não tenha medo. Não olhe os seus problemas. Não desanime. Não se entregue. Faça a sua parte, lute até o fim, porque você vai vencer independente do seu problema. O seu problema pode ser grande, mas a sua fé em Deus é maior ainda. Você vai vencer, Deus vai te dar vitória. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha mais. O Senhor Jesus está com você. Diga glórias a Deus. Continua a falar assim, ó. Versículo 29. E ele disse, o Senhor Jesus disse. Versículo 28. O versículo até 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Será que Pedro tinha fé? Claro que tinha. Pedro tinha muita fé. Tinha muita fé. Uma coisa é a pessoa falar assim: ó Senhor, eu vou jogar uma corda para o senhor e eu vou ajudar o senhor a subir nesse barco. Eu vou dar algo para o senhor segurar e a gente vai colocar o Senhor sobre esse barco. Amém? Outra coisa é ele falar assim: Senhor, mestre, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor andando. Ele tinha fé? Tinha muita fé. Ele tinha muita fé. Se ele falou isso, ele tinha fé em Deus, tinha fé no Senhor Jesus, que era ir lá. Mas o que Jesus falou? O que ele falou? Continua a falar assim. Versículo 29. E ele disse, o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você imaginou isso ou não? Pedro falou: se é o Senhor mesmo, mestre, permita que eu vá e até o Senhor. Jesus falou o quê? Falou o quê? Venha. O que Pedro fez? Pedro desceu do barco, pisou na água e foi andando. Foi andando até Jesus. Que coisa maravilhosa. O que significa? Se nós olharmos somente para o Senhor Jesus e formos para Ele, buscarmos Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma,
que vai acontecer? Nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Vamos caminhar nas águas como se fossem terra firme. O que significa? Que significa? Deus ele vai guiar os nossos passos e vai abençoar os nossos caminhos. Quem fez Pedro andar sobre as águas? Foi a fé dele em Jesus. Foi a fé dele na palavra do Senhor Jesus. Isso que fez ele o que? Andar sobre as águas. Ele andou. Jesus falou, vem. Se você crê que eu sou eu, mestre, então vem. Pedro creu. Ele creu na palavra, ele confiou. E foi andando. Por quê? Porque ele creu e confiou na palavra do Senhor Jesus. Se nós dermos credo à pregação, à palavra, Deus ele vai guiar e vai iluminar os nossos caminhos. Nós vamos vencer. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Jesus falou, vem. Que coisa maravilhosa. O que ele falou? Vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Venha. Jesus fala, venha. O que está cansado, venha, vinde a mim. Vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Que Jesus fala, venha. Nós que temos que buscar e se voltar para Deus, crendo e obedecendo na sua santa palavra. Que se nós fizermos, o que vai acontecer? Deus vai guiar os nossos passos. Deus vai nos guiar os nossos passos para a vitória, para a bênção, para a vitória. Aonde nós colocarmos a mão, Deus vai abençoar e vai dar certo. Porque nós estamos crendo na palavra do Mestre, do Senhor Jesus. Estamos confiando na palavra dele e não na palavra de homens. E não crendo e olhando só para problemas, mas olhando e crendo somente na palavra do Mestre, do Senhor Jesus. Pedro creu e o quê? Foi andando sobre as águas aonde estava Jesus. Continua a não falar assim a palavra. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Olha lá. Olha o exemplo que a palavra nos dá, que o Senhor Jesus nos dá. Se nós olharmos somente para o Senhor Jesus, somente para Ele, confiando na palavra, através da nossa fé e obediência à palavra dEle, Deus abençoa os nossos caminhos, vai abençoar a nossa vida, a nossa fama em todos os sentidos. Amém? Porém, como a palavra fala, se nós repararmos o vento, a dificuldade, o que vai acontecer? Nós iremos afundar. O que significa o vento? Os problemas, a dificuldade. É aquela pessoa que fala assim, pastor, o meu problema é grande, estou tão desanimado. Por que isso? Porque a pessoa está olhando o quê? Está olhando para o vento, para a dificuldade. Nós não devemos olhar para o vento, para a dificuldade, devemos olhar somente para Deus, porque com Deus nós vamos vencer e Deus vai nos dar vitória. Pedro começou a reparar o quê? A força do vento. E olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo e viu a água, o mar, o que aconteceu? Ele o quê? Afundou. Nós não podemos afundar. Devemos olhar o quê? Para frente. Levante a cabeça. Olha para frente. Com a cabeça baixada você não enxerga nada. Olha para frente. Quando você olha para frente, você vê a solução que Deus ele vai dar na sua vida através da fé. Que olhar para frente e ver o quê? Quando você olha para frente, você vê o quê? Vê o seu destino, vê o seu caminho. Mas quando você olha para baixo, você vê o quê? Só vê o chão. Nós olhamos para frente para ver o quê? O que Deus irá fazer em nossa vida, porque Deus é poderoso. Não olhe para o seu problema. Não fique falando, meu problema é grande. Olhe para Deus, confie em Deus, use a sua fé. Se você tem fé em Deus, você vai vencer. E Deus vai te ajudar, vai te dar vitória. Diga glórias a Deus. Tenha fé em Deus, seja um homem ou uma mulher de Deus de fato e de verdade, que Deus vai te ajudar e você vai vencer. Amém? Continuamos a falar assim, versículo 31. E prontamente, olha que coisa maravilhosa. Prontamente é rápido, prontamente, na hora. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A pergunta aí. Por que duvidastes?
Subiram ambos para o barco, cessou o vento. Olha que coisa maravilhosa. Pedro reparou no problema, a dificuldade afundou. Nós não podemos olhar para o problema, olhar para Deus. Quando Pedro gritou, salva-me, Senhor, o que aconteceu? Prontamente Jesus estendeu a mão. O que ele fez? Estendeu a mão. Estendeu a mão. Estendeu a mão. Tomou. Levantou ele. E todos o quê? Ambos entraram no barco. O que aconteceu depois? A tempestade, o vento cessou. Jesus tem que estar no nosso barco. Que significa o barco, significa a nossa vida, significa o nosso coração. Nós temos que ter um coração puro, um coração limpo. Não guarde nada de ruim, de mal das pessoas. Perdoe as pessoas. Não guarde mágoa, ressentimento ruim. Esqueça o passado. Deus, ele faz tudo novo. Amém. Esqueça o passado. Deus, ele quer habitar no nosso coração através de um coração puro, através de um coração limpo. O Senhor Jesus tem que estar na nossa vida, no nosso barco. Nós temos que ter aliança e compromisso com Deus. Aliança e compromisso com Deus. Amém? Versículo 33 fala assim, ó. E os que estavam no barco o adoraram, e dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Se o Filho de Deus, o Senhor Jesus, estiver na nossa vida, no barco da nossa vida, nós vamos vencer. Amém? Nós temos que deixar Jesus entrar na nossa vida através do quê? Através de aliança. Através de aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador e fazer uma aliança ou compromisso com Ele. Diga glória a Deus. Você entendeu essa mensagem ou não? Não olhe para o problema. Não olhe para a dificuldade. Não tenha medo. Olhe somente para o Senhor Jesus. Permita que o Senhor Jesus entre na sua vida. Como a palavra de Deus fala. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração. Basta você deixar entrar, que a partir de hoje Ele mudará a sua vida e tudo será feito novo pela graça e para a glória de Deus. Amém? Quero fazer uma oração por você agora. Pode fechar a Bíblia, a palavra. Pode fechar a Bíblia. Pode fechar a palavra de Deus. Quero fazer uma oração por você agora. Você que vai aceitar ao Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Você que fala assim, é verdade, o pastor estava tão desanimado, estava tão abatido, eu tinha perdido até minha esperança, mas a partir de hoje, de agora, você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador, e Ele vai entrar no seu barco, Ele vai entrar na sua vida, e esse vento, e essa tempestade vai cessar, esse problema vai passar. Por que vai passar? Porque você vai deixar Jesus entrar no seu barco, na sua vida, aceitando como o único e verdadeiro seu Salvador. Único e verdadeiro Salvador. Diga glórias a Deus. Amém? Eu quero que você venha fechar os seus olhos agora, colocar a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. Você que fala, eu quero entregar minha vida, eu quero aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que esse vento, essa tempestade, essa tribulação, essa prova que eu estou passando, eu quero vencer, eu quero passar. Se você aceitá-lo, fizer uma aliança com Ele, essa tempestade vai apagar, ela vai cessar agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, feche os olhos. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em favor desta pessoa, Pai, que está ouvindo a nossa voz. Espírito Santo de Deus, venha de encontro a essa pessoa agora, Senhor. Toca. Toca onde a mão de homens não pode tocar. Toca na mente, na alma, no coração. Toca no mais profundo, Senhor, desta pessoa. Senhor. Essa pessoa está aí diante do Senhor, Pai, quer aliança e compromisso contigo, ó Espírito Santo. Essa pessoa aceita o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. Abre os seus lábios e fala assim, eu aceito ao Senhor, Jesus. Eu aceito o Senhor, Mestre, como o único e verdadeiro Salvador. Eu aceito o Senhor. Fala assim, Pai, entra na minha vida.
Entra no meu barco, Senhor. Entra no meu barco para que essa tempestade venha cessar. Ó Espírito Santo, entrega a vida desta pessoa na tua mão, Senhor. Escreva o nome dessa pessoa no teu livro, no livro da vida, Senhor. Que a partir de agora essa pessoa tenha uma aliança, um compromisso com o Senhor. Ajuda, fortaleça o Espírito Santo de Deus. Que a partir de agora a vida dessa pessoa seja uma vida nova, uma vida de vitória, de bênção, de força, de fé. Se a pessoa estava desanimada, que ela receba força, que ela receba fé para lutar e vencer tudo. Eu determino todos abençoados. Eu determino todos recebam o Espírito Santo agora. Todos recebam a força que vem dos céus. Todos recebam o Espírito Santo agora pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a presença e a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu determino todos abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Creia. Creia e confie que a partir de hoje será uma vida nova. Você já pode sentir a força, a certeza dentro do seu coração que você vai vencer junto com Deus que está do seu lado agora, porque você tem aliança e tem compromisso com Deus.